Fala pessoal, Vitor falando aqui mais uma vez, bem-vindos ao mundo do mangás. Hoje vim trazer pra vocês uma coleção de escrito, e não é qualquer coleção de escrito. Como dá pra ver pelo tempo, é mais de 1 hora de vídeo, só que é um vídeo que o escrito Maison mandou aqui pra gente conferir. E tem muita raridade, gente. É uma coleção que você fica louco quando você vê. Tem Blade. Ai, meu Deus! É muita coisa boa, muita coisa boa. Mas antes de começar, eu peço pra vocês se inscreverem no canal, compartilharem o vídeo e seguirem a gente nas redes sociais. Links estão na descrição. Também virem membro, R$ 4,99. Você vai ter várias vantagens como vídeos antecipados, grupos exclusivos no WhatsApp. Vai ter também sorteio no final de mês, até esquecido, né? R$ 4,99 clicando aqui embaixo, não seja membro, ou então virando membro, o Pix, me chamando no Instagram do canal. E também tem a nossa parceira Mundos Infinitos, tá com uma promoção muito legal, que é promoção progressiva. O que isso significa? Tá aqui do lado aparecendo. Se você comprar R$ 99,00, você vai ter 10% de desconto. Se você comprar R$ 199,00, você vai ter 20% de desconto mais frete grátis. E se você comprar R$ 399,00 ou mais, você vai ter 30% de desconto mais frete grátis. Então aproveitem essa promoção, uma promoção muito boa. Eu, sinceramente, é a promoção que eu mais gosto, tá? Que é essas de descontos progressivos, que você consegue pegar bastante mangás pagando pouco. Então aproveite, use o cupom do canal e usem o link que tá na descrição, tá bom? Dito tudo, bora lá que eu quero mostrar a coleção do Maison. E se preparem, pega o refrigerante, pega a pipoca, que é longo o vídeo, mas eu garanto que vocês não vão se arrepender. Ele tem uma dicção excelente, ele explica cada mangá que ele tem, cada história que ele sente. Então assistam que vale a pena, que é muito bom. Valeu? Opa galera, mais um aqui com vocês, tudo bem? Pessoal, hoje eu tô aqui pra ver se eu agrego um pouco de conteúdo pro canal do Vitor, né? O Vitor que tem um canal no YouTube bem bacana, produz um conteúdo sobre aquilo que a gente tanto adora, que é mangás, né? E o Vitor, ele tem essa atitude bacana, que é abrir essa janela no canal dele, da gente compartilhar e demonstrar um pouco da nossa coleção. Eu já coleciono já tem alguns anos já, consegui acumular um pouco de coisa, né, ao longo desses anos. E vou demonstrar um pouco aqui pra vocês, pra ver se vocês gostam. Bora lá? Pessoal, começando aqui, eu tenho essa coletânea nesse formato Big de Blade, lançado pela JBC, completo em 15 volumes. Blade é uma obra que eu gosto bastante, tá no meu top 5 de mangás favoritos da minha coleção, porque Blade é aquele conteúdo um pouco mais violento, né? Tem aquela violência gráfica um pouco mais explícita, e eu gosto bastante desse tipo de conteúdo, né? Então, isso aqui é fantástico, curto muito essa obra, gosto muito, né? A luta do Manji contra o Shira, que é um dos principais vilões dessa obra aqui, é maravilhosa, fantástica. Então recomendo demais essa coletânea aqui, gosto muito. Já do lado aqui, a gente tem um outro mangá aqui completinho em seus 6 volumes, que é Death Note Black Edition, né? Essa coletânea aqui que é bem presente na coleção da galera, né? Muito marcante, reconheço também, né? Porque essa obra é excepcional, então super compreendo o pessoal tanto prezar por essa coletânea de mangás em suas coleções, né? Eu não tenho databook, né? Até porque eu não me atento muito a pegar databooks, porque esse conteúdo a gente consegue consumir através de outras mídias, né? Então eu me prendo mais e me limito mais a compilar toda a história em si, né? E a minha tá completinha com seus 6 volumes e Death Note dispensa comentários, né? Já aqui do outro lado também um outro xodozinho bem marcante também na coletânea, na coleção do pessoal, perdão, né? Que é Boa Noite Pum Pum. Esse mangá que requer um determinado cuidado, né? Porque possui vários gatilhos emocionais, algo que não me afeta particularmente, mas reconheço, né? Várias pessoas que podem ser afetadas por esses gatilhos, né? Até o volume 4 aqui de Boa Noite Pum Pum, eu me identifico bem, me simpatizo com Pum Pum. Mas o volume 5, 6 e 7, que são o desfecho da história, né? A gente percebe que o Pum Pum toma um caminho um pouco mais turvo, né? Ele destoa muito assim daquilo que eu julgaria ser o bom senso comum, o normal. Mas é uma obra fantástica, vale super a pena e compreendo demais o pessoal ter essa coleção em suas prateleiras. Do lado a gente tem uma obra também do Inio Asano, né? Que é do Nijigahara Holographic. Esse mangá aqui particularmente eu li a primeira vez e não entendi nada. Na segunda vez que eu li também não entendi nada. Então quando eu leio ele por uma terceira vez eu tento compreender alguma coisa. Mas até então é um mistério, né? Até porque o Inio Asano, as obras deles têm um teor filosófico, né? Sobre a compreensão da vida e tudo mais. Então
tem essa peculiaridade aí. Então vale sim uma releitura e quero ver se eu compreendo um pouco mais. Em cima, aquela obra também do Inyo Asano, essa lançada pela Panini, que é A Cidade da Luz. Esse mangá aqui eu acho que é o pontapé inicial perfeito para quem quer conhecer Inyo Asano, né? A Cidade da Luz, fantástico, uma obra incrível. Muito boa essa obra aí, recomendo demais também. Aqui a gente já tem uma releitura de um clássico literário, né, de Mark Twain, que é Tom Sawyer. Né? Essa obra aí eu li somente uma vez, mas eu lembro que foi uma leitura muito fluida, uma leitura muito gostosinha de se fazer. E quero muito reler essa obra, só que eu tô com uma demanda um pouco de tempo um pouco curta, né? Mas eu quero sim muito reler essa obra porque gostei demais. É um pouquinho antigo, mas vale super a pena. Do lado a gente tem Blame de Tsutomu Nihei, completo em 10 volumes. Essa obra que eu falo que é uma obra mais contemplativa, porque não possui grandes diálogos, né, balões de falas entre os personagens da obra, mas o cenário construído por Tsutomu Nihei aqui é esplendoroso, pessoal, fantástico. Você se perde observando todo o ambiente construído aqui, os personagens são muito diminutos diante da imensidão do cenário construído por Tsutomu Nihei, então maravilhoso, recomendo muito também. Já aqui do lado a gente tem 2 box. Enigma, uma obra bem fraquinha. No começo até te prende, mas o desfecho da obra é muito fraco, muito aquém de todo o início da obra. Completa em suas 7 edições. Vou pedir perdão pela iluminação. E do lado a gente tem Steins Gate. A animação fez muito mais sucesso que a coletânea de mangás, que é completa em 3 edições, mas tem seu valor quanto obra também. Já aqui do lado a gente tem esses quadrozinhos que eu mandei moldurar, essas molduras estavam sobrando. Uma lamparina que eu tenho um apreço emocional muito forte, que isso aqui era da minha bisavó. Acho que alguns aí nem sabem o que é isso aqui, mas é uma lamparina, né, da minha bisavó. Muito importante isso aqui pra mim. Uma lembrança muito forte que eu tenho dela. Mas se atentando aos mangás aqui, eu tenho o Tenjo Teng. Esse completa em 22 volumes. Uma coletânea bem fácil de você fazer. Já achei essa obra aqui por 180, 200 reais. Compilada, né, com seus 22 volumes. Então é uma coletânea fácil de você conseguir. E para quem quer uma obra de um mangaka que tá nos meus favoritos, que é o O-Great, um traço super lindo, muito bom o traço dele, ele desenha demais o O-Great. Só que ele tem aquela apelação pro eti, né? É uma coisa bem cultural no Japão, né? A sexualização do corpo feminino e até mesmo do masculino é algo que eles estão tentando mudar gradativamente agora nos períodos atuais, né? Mas é algo bem cultural lá no Japão, então não me importo muito. E o traço do O-Great é fantástico, recomendo demais essa obra. Tem uma pegada de arte marcial, tem um conteúdo um pouco mais violento, então vale super a pena para quem não se importa com esse tipo de nicho. Do lado a gente tem Evangelion, um mangá que você requer uma maturidade filosófica, né? Para você tentar compreender um pouco essa obra aqui, porque a mágica do Evangelion para mim, pessoal, é porque toda vez que você relê essa obra aqui, você vai ter uma compreensão diferente sobre algum aspecto dessa obra. Porque Evangelion é um mistério, né? Tem todo esse enigma, essa compreensão muito mirabolante do enredo de Evangelion. Mas recomendo demais, marcou muita gente é fã dessa obra aqui. E a minha tá completinha nesse formato tanco, lançado pela JBC em 14 edições. Já do lado, a gente possui o Hellsing completo, em 10 volumes. Hellsing, que a personagem favorita aqui dessa obra aqui é a íntegra, fantástica como personagem. Né? O Alucard tem todo o seu charme, mas a íntegra para mim rouba a cena, viu? Nas páginas que ela aparecem, fantástica aquela mulher, né? E Hellsing tem uma dosagem muito ímpar, assim, em questão de violência, sangue, ação. Muito boa essa obra, gosto muito, né? Do lado um one shotzinho com Laundry Lady, esse muito fraquinho, muito irrelevante, não vou nem comentar, né? Aqui um outro quadrozinho da Madoka, que eu mandei moldurar, perdão. Aqui a gente tem a coletânea de Bitum, um Battle Royale, né? Bem complexozinho também, tem alguns plot twists durante a sua narrativa aqui, que eu gosto bastante. Tem a sua ação, tem sua violência gráfica também bem exacerbada, eu gosto muito disso, né? E eu não tenho o volume 24, não posso falar que a coleção está completa porque me falta o famigerado do volume 24, não sei como eu perdi esse volume, né? Mas estou correndo atrás.
E eu tenho também os dois finais, né? Tem o final bom e o ruim, né? Que você tem essa opção de escolher o desfecho da obra. Particularmente eu nunca li o final bom, né? Eu optei pelo final ruim, o dark, que eu esperava ser ainda mais dark, como ele é intitulado, né? Porque eu reconheço, pessoal, que na ficção literária, cinematográfica, a gente tem essa concepção de que o bem sempre prevalece sobre o mal, né? E aqueles que são um pouco mais sinceros com o mundo, né, sabem que essa não é a verdade, né? O mal nem sempre prevalece, ou perdão, o bem nem sempre prevalece sobre o mal, né? Às vezes é bem mais comum o mal prevalecer sobre o bem, né? Então optei pelo final ruim, mas super recomendo e tem esse charme especial dessa obra aí. Já do lado a gente tem Diário do Futuro, ou conhecido também popularmente por Mirai Nikki, né? Devido à animação. A animação é fantástica, tem uma violência gráfica maravilhosa, muito por parte dessa personagem aqui, que se eu não me engano é a Yuno, né? Uma obra que eu li bastante tempo, então não recordo o nome dos protagonistas. Me marcou muito, tem um valor nostálgico, reconheço que existe muito furo de roteiro, né? Personagens que tinham poderes do nada, mísseis saindo debaixo da saia dos personagens, mas tem um valor nostálgico que eu gosto muito quanto obra. Eu tenho também os dois spin-offs, o Mosaic e o Paradox, esses que eu acho muito mais aquém da obra, muito mais inferiores, né? Mas tá completinho aqui todo o catálogo de Mirai Nikki lançado pela JBC. Alguns one-shots aqui do lado, Feridas. Esse aqui tem um charmezinho, né? Tem uma pegada um pouco mais bacana. Só você pode me ouvir também, mas é bem mediano essas duas obras que eu citei aqui. Tsum Mitsuki já me pega um pouco mais pela pegada, né, de mistério sobrenatural. Tem uma pegada um pouco mais daquela questão de espírito da culpa. Perdão, pessoal, tô um pouco ruim da garganta. Gostei um pouco mais. E Vitamina aqui do lado, que é o mangá que retrata o bullying lá no Japão, né? No qual este, que eu acho que é um pouco mais hardcore do que aqui no Brasil, né? No Brasil a gente sofre com bullying, mas no Japão o pessoal pega um pouco mais pesado. Já aqui, pessoal, eu tenho uma outra obra que a JBC está devendo muito relançar esta obra aqui, porque isso aqui, para quem quer ter um panorama de como é a vida de um mangaka, dos seus assistentes e como é que é a confecção de um mangá, né, no Japão, isso aqui te dá um norte tremendo, te dá um panorama muito bom de como é que é a vida de um mangaka, de seus assistentes e a confecção de uma obra lá no Japão. Embora eu não saiba se esta é a realidade atual deles lá no Japão, né, mas isso aqui te dá uma visão muito boa de como é que é a vida deste mundo lá, né? Tá completo em seus 20 volumes e vale muito uma reimpressão disso aqui por parte da JBC, né? Já aqui do lado, galera, a gente tem uma outra obra também que também pega muito nesse esquema de Bakuman, que é Genshiken. Só que essa aqui é um pouco mais underground, né? Porque seria o pessoal que curte a comunidade, essa cultura, né, otaku lá no Japão, confeccionando suas obras autorais. Também tem aquele mundo do cosplay, o pessoal confeccionando seus uniformes. Então acho que muita gente vai gostar dessa obra aqui. Foi lançada pela JBC, compilada em 9 volumes. Recomendo demais para quem gosta dessa cultura otaku, né? E saber como funciona lá no Japão também. Isso aqui te dá um panorama tremendo. Recomendo demais. Aqui Garrei, ou Garei, não sei como vocês pronunciam. Eu chamei de Garrei. Tem um traço um pouco mais datado para os padrões atuais, né? Mas particularmente eu gosto, né? Porque foi uma coletânea que eu comprei na minha juventude. E o diferencial desta obra aqui é que do primeiro ao 12º e último volume, a ação é frenética, pessoal. Não tem enrolação, o pessoal sai de uma treta e já cai no outro, do início ao fim. Então esse é o charme desse mangá para mim. Do lado a gente tem Gangsta, um mangá que está em ato no Japão, que eu torço muito para que retorne, porque isso aqui é maravilhoso. Gosto muito daquela questão dos dog tags, né? Aquele mundo construído ali, muito bom, torço muito para que volte. Já aqui a gente tem alguns Snoops, que eu sou muito fã, então peço perdão, mas eu curto muito o Snoopy. Esse cachorro é incrível. Mas atrás dele aqui a gente tem Terraformers, esse que é um mangá também super fácil de se conseguir. E como eu já falei, né, eu gosto muito de uma violência um pouco mais gráfica, né, eu consumo bastante filmes de horror e terror, então eu gosto dessa violência gráfica. E aqui no Terraformers tem demais, né, o pessoal que morre a rodo, morte aqui acontece com frequência, é membro sendo
amputado, pessoas sendo desmembradas, partidas ao meio, então tripa voando. Isso aqui eu acho fantástico, essa obra aqui. Pode não atrair muitas pessoas e não atraiu, né? Porque você acha vários mangás desse aqui super baratinhos, a coletânea também super barata, porque não agradou muitas pessoas, mas particularmente gosto bastante. Pena que também é um mangá que está em ato no Japão, né? Foi lançado até então 22 volumes aqui no Brasil, tenho todo o compilado e torço muito também para que isso retorne. Aqui a gente tem Hiro Mashima. Isso aqui, para quem quer conhecer todos os protagonistas das obras do Hiro Mashima, é só ler esses 2 volumes aí, porque ele recicla demais seus protagonistas, né? Principalmente o rap. Aqui a gente tem Erased. Aqui que tem uma pegada um pouco mais de thriller policial, né? Com a resolução de mistérios e tudo mais. Tem uma pegada sobrenatural com a questão da viagem no tempo. A narrativa da história sim, em si é completa até o volume 8, finaliza no volume 8. E o volume 9 é um compilado de histórias que agregam conteúdo para a narrativa geral, né? Mas não é fundamental, né? Mas gosto bastante dessa obra, embora o final ficou um pouco abaixo da obra, hein? Aqui a gente já tem Fire Punch. Esse rapaz aqui, o autor desse mangá aqui, tem que ser estudado, porque o cara tem umas ideias muito malucas, né? Ele tem uns parafusos meio soltos. Essa obra aqui tem umas pegadas muito pesadas, até para os meus padrões, né? Mas tem seu valor quanto obra, gostei muito, mas o cara é meio perturbado. Aqui a gente tem mangá isso aqui é um mangá horrível de zumbi. Eu gosto muito de zumbi, mas esse aqui, o mangá não, esquece isso aí, pessoal. Aqui, como eu falei, eu sou muito fã de zumbi, mas I Am Nahiro, no início, o mundo me simpatizou, gostei do que estava sendo desenvolvido, mas o protagonista, pessoal, parece que essa obra foi feita para você odiar o protagonista. Finalizei essa obra na força do ódio, completei os 22 volumes, desejando que o protagonista morresse. Infelizmente, né, não aconteceu muito aqui da narrativa, não foi como eu desejava, o que é natural, né, numa obra, muitas coisas não acontecem como a gente espera, mas foi uma obra que não me agradou, completei na força do ódio. Seus 22 volumes aqui, gosto muito da pegada de zumbi, mas em I Am Nahiro não me prendeu. Senhor dos Espinhos, muita gente odeia esse mangá aqui, né? O final ficou muito em aberto, reconheço que o final é muito fraco, né? Não teve uma finalização que eu julgo como ideal para a obra, mas tem um valor muito nostálgico para mim, porque na minha infância eu vi um filme do Senhor dos Espinhos, né? Então tem essa nostalgia para mim, então eu curto quanto obra. Orange, que me falta o volume 2, né? Então tem uma nuvem branca aqui na narrativa da história, né? Perdão, né? Mas tá completinho aqui. Foi lançado, se eu não me engano, o volume 7 no Japão. Quando a JBC resolver lançar aqui, né? Eu espero que ela relance talvez algumas obras, eu consiga pegar o volume 2 e eu reler toda esta obra que é fantástica. Muita gente conhece isso aqui e vale super a pena. Do lado a gente tem Green Blood, um outro mangá também com a arte fantástica, pessoal. Green Blood tem aquela pegada de westerns, né? E a ação também é um mangá com a história super fluida, narrativa muito fluida. Você vai matar esses 5 volumes aqui que compilam toda a obra super rapidinho e vai agradar muito o pessoal, porque eu tenho certeza que é uma obra maravilhosa. Gigantomáquia, isso aqui é para ter uma obra do Kentaro Miura, né? Na minha coletânea, né? Gigantomáquia tá aí marcando presença. Aqui em cima, para frustração da minha esposa, Cosplay Kanoho, um hentai que eu comprei recentemente, para ver como é que seria experienciar um hentai na minha fase adulta, né? Mas, sinceramente, só tem valor quando a gente é moleque, né? Não agrega nada, mas tá aqui. E aqui uma obra do Atsushi Okubo, que eu sou apaixonado, né, por este mangaka. O traço dele me cativa muito, gosto muito. Muito por causa do Soul Eater, né? Fire Force é uma prequel do Soul Eater, né? Muita gente não gosta porque tem um ete muito apelativo, mas o Atsushi Okubo mitou, né? Ele fez uma pegada super inteligente, que foi na parte aqui de ele explicar por que o ete existe no mundo de Fire Force, né? Então achei fantástico esse estalar aí na mente dele. E vale muito a pena, tá completinho com seus 34 volumes. Gostei muito de fazer a leitura de toda essa obra aí. Aqui o mangá aqui da mesma desenhista de Fullmetal, Hero Tales. Esse mangá que infelizmente foi bem rushado, né? Os 3 primeiros volumes tem uma narrativa mais fluida. O 4 e o 5 a gente vê que dá aquela acelerada. Então
peca, né? Enfraquece toda a narrativa da obra. Mas para quem é fã da desenhista de Fullmetal, vale super a pena. Já aqui a gente tem uns mangás de um formato um pouco menor, né? Temos Uma Vida Imortal, que é uma obra que eu quero fazer a coleção, mas eu só tenho inicialmente o volume 1. Ela e o Seu Gato, um mangazinho que eu gosto bastante, muito por parte do gato, né? Mais do que parte por ela. E aqui um shonenzinho bem genéricozinho, bem padrãozinho, que é Bloodlet, completo em seus 17 volumes. O diferencial aqui é que o protagonista, ele é muito fã da cultura otaku japonesa, né? Então isso pode atrair algumas pessoas, mas é um shonenzinho que tem muitos furos narrativos, deixa muita coisa em aberta. Então é um shonenzinho muito genéricozinho, mas está completo em seus 17 volumes. Aqui, para quem é fã da franquia Resident Evil, né? Eu tenho 5 volumes que compilam. A saga Malware Desire, Resident Evil Malware Desire, que é uma prequel do Resident Evil 6 do game, né? Então para quem é fã da franquia, é uma boa pedida, vale super a pena. Do lado a gente tem Astral Project, lançado pela Panini, completo em 4 volumes, um mangá que tem uma pegada de projeção astral, essa pegada espírita maravilhosa, essa obra é fantástica, gosto muito. Chrono Crusade, ou Chrono Crusade, né? Um mangá também que eu gosto bastante, foi uma das primeiras coleções que eu cheguei a completar, né? Muito porque eu tinha uma crush na freira, né? Que eu não lembro o nome dela, vocês podem até me julgar aí, porque eu tinha uma crush muito forte na protagonista, que é uma freira, né? Mas uma obra muito boa, eu gosto bastante. E aqui o Blood, né? A saga Blood lançada pela Panini. Eu não tenho todo o catálogo Blood lançado pela Panini no Brasil. Me faltam 2 obras dessa saga aqui. Mas elas são spin-offs, né? São histórias à parte de toda a coletânea que tem, que então não afetam a narrativa aqui, né? Então tem o Blood Sea, a Contos da Meia-Noite Blood Sea, Blood Mais e Blood Mais Adágio, né? E do lado a gente tem uma obrazinha aqui na era meio tanco, que é Hack, a Lenda do Bracelete do Crepúsculo, né? Um magazinho completo em seus 7 volumes no formato meio tanco. Nada de especial, uma leiturinha super genéricazinha, né? Tem aquela pegada de... Não é um isekai, né? Mas tem essa pegada de game. O diferencial da obra é o traço muito fofinho, né? Quando você vê como é que o desenho é bonitinho, né? Já aqui do lado, galera, a gente tem The Innocent, um mangazinho que muita gente não gosta. Eu particularmente não tenho nada contra essa obra, até gosto. Battle Royale, Angel's Boy, muito fraquinho essa obra. E o Fighter, que tem uma pegada muito de arquivo X, então vai surpreender muita gente, gostei demais dessa obra. Aqui também do Atsushi Okubo, né, que é Soul Eater, esse que pra mim é a obra máxima dele. Gosto muito de Soul Eater. O meu personagem favorito de Soul Eater é o Chroma, por quê? Não sei, mas gosto muito do Chroma, né? Tenho também esse cachorrinho aqui, que é o brinquedinho da minha cachorra, que foi chacinado por ela. E tem o Soul Eater Note também. Esse aqui que eu não sei, me perco muito aqui, eu não sei exatamente em que espaço de tempo se passa Soul Eater Note dentro das obras do Atsushi Okubo, né? Mas tá completinho com seus 5 volumes, mas é a obra mais fraca dele. All You Need Skill, mangazinho aqui que posteriormente foi compilado em um único volume, né? Mas eu tenho esses 2 iniciais aqui que foi lançado inicialmente. E o Boku de Zetsu no Tempest, um mangazinho que eu gosto bastante também, mas é uma leitura um pouco mais pesada, porque esse aqui tem bastante diálogo, tem bastante balões de fala, então pode afastar algumas pessoas. Mas gosto bastante, embora o final muito zoado, tá? Alerta de spoiler aqui, com aquela pegada de a gente tá sendo testado, muito zoado. E aqui Onegai Twins, existe o Onegai Teacher, que é relativamente fácil de você conseguir, mas nunca corri atrás, né? Tá aqui com seus 2 volumezinhos, mas nada de especial. Já aqui a gente tem essas capas maravilhosas aqui, que dessa obra que eu gosto bastante de Dark Fantasy, que é esse mundo de RPG, né? Eu mestro RPG no D&D e curto bastante essa obra aqui, que é Lodoss War, a Dama de Ferris, completa em 2 partes, maravilhosa, olha que capa linda, pessoal, fantástica essa obra, curto bastante, né? Aqui a gente tem The Voice of a Distant Stars, que é do Makoto Shinkai. Se eu não me engano, essa foi a primeira obra do Makoto Shinkai, que foi lançada aqui no Brasil pela Panini, né? E uma leiturinha super gostosa de fazer, pessoal. Vale super a pena, né?
Aqui a gente tem CSI Investigação Criminal, muito mais daquilo que a gente já presenciou na série, né? Então não vou comentar muito mais que isso. Já embaixo a gente tem uma obra fantástica, que o mundo que foi construído pela Paru Itagaraka aqui no mundo de Beastars é sensacional, né? Gente, fantástico essa obra aqui. Eu já tenho Beast Complex, também completa seus 3 volumes, que eu ainda não li, porque as poucas resenhas que eu vi em relação à obra fala que não existe uma novidade além daquilo que a gente já presenciou no mundo de Beastars, né? Então tô dando um tempo para não ser aquela leitura maçante e repetitiva, e daqui a alguns meses eu leio essa obra para me reexperienciar todo esse mundo criado pela Mangakai, que é extraordinário. Made in Abyss, eu tenho que pegar o volume 10 para dar seguimento à narrativa da história. Tem os 9 volumes até então, né? E um mundo também fantástico, gosto muito dessa história aí, né? E atiça a nossa curiosidade para entender como é que funciona esse abismo aqui. Gosto muito dessa obra. Aqui a gente tem Suicide Club, lançado pela New Pop. Nada de extraordinário, mas tem toda aquela pegada sobrenatural, aquele culto, né, que se forma ali no colégio. Então, talvez agrade algumas pessoas, mas é mais provável que desagrade, né? E também tem uma questão do gatilho aí relacionado a algumas questões psicológicas. E do lado a gente tem HP Lovecraft, né, o cão de caça, que dispensa comentários para quem é fã de horror e terror como eu, né. Já aqui, pessoal, uma leitura que eu tenho que fazer ainda este ano, dessa obra fantástica. A animação disso aqui revolucionou o mundo dos animes, né. E a Akira, quanto obra, quanto mangá também, tenho certeza que revolucionou também, né. A minha tá completa aqui, seus 6 volumes, mas eu ainda não li nenhum até hoje, então é uma prioridade ainda este ano. Aqui a gente tem um livro, O Colecionador, da Dark Side, maravilhosa essa obra. E aqui um selo fantástico, eu gosto muito desse selo lançado pela Devir, que é o selo Tsuru, que compila obras maravilhosas, como o Tekken Kinkret, que aqui... A cidade aqui é um personagem à parte, viu, pessoal? O mundo construído, o cenário aqui parece que ele tem vida. Ele é um personagem da história, fantástico. É do Taiyo Matsumoto, se eu não me engano é do mesmo do Ping Pong, que foi lançado pela JBC, mas posso estar equivocado. Aqui o Uzumaki de Junji Ito, extraordinária essa obra. Guiou também outra obra fantástica, né? Junji Ito se tornou mangaka favorito de muitas pessoas, eu incluso, já explico porquê. Nonomba do selo Tsuru é a obra mais fraca desse selo, no meu ponto de vista, né? Temos aqui também O Homem que Passeia, muito daquela pegada de Tsutomu Nihei com Blame, né? Que é uma obra mais contemplativa, de você apreciar o cenário e tudo mais. Vale super a pena. Marcha para a Morte, sensacional. E aqui um outro gênero que eu gosto bastante, que é o nonsense. Aquela que não faz sentido nenhum. Você pergunta assim, gente, o que eu tô lendo? A Dementia 21, pessoal. Para quem quer uma comédia nonsense muito boa, Dementia 21 é uma pedida fantástica. Vale demais essa leitura aqui para quem curte esse gênero. Uma leitura bem pesada se encontra aqui do lado, né, que é Ghost in the Shell. Por que é uma leitura pesada? Muitas falas, muitos diálogos, então pode afastar algumas pessoas. Embora eu goste da pegada cyberpunk, se tornou uma leitura pesada até mesmo para mim, né? Já do lado a gente possui os dois volumes de A Divina Comédia, que é uma releitura dos poemas de Dante Alighieri, né, feita por Gonagai. E aqui, pessoal, o traço do Gonagai para essa obra aqui casou demais, combinou demais o traço do Gonagai para a narrativa dessa obra, muito esplendorosa essa obra, gosto bastante e recomendo demais. Aqui Hellbound, um mangá que eu tenho que pegar o volume 2, mas não é uma prioridade. E aqui, pessoal, já não vou me aprofundar tanto, que é algumas HQs e alguns conteúdos literários que eu consumia muito na minha juventude, né? Que aqui alguns livros, né? Hellboy, que eu gosto bastante. Aí eu tenho essa edição histórica aqui de Hellboy também, Juiz Dredd, que é maravilhoso o mundo de Juiz Dredd, apesar dele ser fascista e tudo mais, eu gosto bastante das histórias de Juiz Dredd. Beast of Burden, tem que pegar o volume 3, Cavaleiro das Trevas, algumas HQs do Batman, alguns livros aqui. E dos mangás aqui nesse nicho que eu tenho aqui, eu tenho a coletânea de Zelda, lançada pela Panini, seus 5 volumes, né? Tenho o Zelda também do Shintaro Nomura, esse que eu ainda não li. Do Gonagai, que também desenhou a Divina Comédia, eu tenho Devilman, né? Eu só li o volume 1, tenho que ler o volume 2, né? E aqui a gente tem The Dreaming, Sonho Macabro.
Esse aqui, se eu não me engano, é o Manhwa, lançado pela Lumos, né? Completo em 3 volumes, mas muito fraquinha essa obra, não recomendo. E aqui, esse aqui que também, Daisuke Igarashi, é um mangaka extraordinário, né? Ele desenhou aqui Children of the Sea, é uma obra que eu gosto bastante. Tem uma narrativa muito boa, né? A história disso aqui é fantástica, eu gostei bastante. Mas a obra máxima do Daisuke Igarashi, pelo menos da que eu tenho aqui, é o It, pessoal. Isso aqui tá no meu top 5, junto de Blade, né? Que olha que capa linda, pessoal. O traço do Daisuke Igarashi para essa obra aqui casa demais, combina demais. É uma história fantástica. As capas são lindas, os desenhos são maravilhosos e a história também fantástica, recomendo demais. Gosto muito dessa obra aqui, compilado em 2 volumes, lançados pela Panini. Quem encontrar, quem puder pegar, pega, que vale a pena demais. Vocês vão gostar muito da leitura disso aqui, tenho certeza, né? Aqui a gente tem a Live, que também é aquela pegada de bruxa, mas tem um mistério um pouco mais aprofundado, né? Não tem um tchan assim, mas gostei. E aqui, para quem gosta de uma pegada um pouco mais psicológica, né? Psycho Pass, como eu conheço, mas aqui foi lançada como Spectre Akane Tsunemori, né? Tá compilado em seus 6 volumes completinhos aqui. Gosto muito do vilão que foi trabalhado aqui, gosto dessa obra. Monster vs Monster, o pior mangá da minha coleção. Essa obra é horrível, pessoal, fogem disso aqui. Vou me atentar a falar somente isso para não dizer outra coisa em relação a esse lixo de mangá aqui. E a Guerra, uma comédiazinha com Eti, que não me pegou muito, né? Mas tá aqui compilado com seus 2 volumes. Agora eu vou pedir perdão para vocês, que eu tenho que pegar aqui o meu banquinho, porque as minhas prateleiras, elas possuem um pouco mais de 2 metros, né? Aqui vocês viram algumas pelúcias da minha cachorrinha, que ela fez a chacina dela, né? Mas prontinho, perdão, voltando aqui, pessoal. Nessa outra prateleira aqui, eu já tenho um mangá que eu gosto bastante também. Outro que entra no meu top 5. Claymore aqui tá no meu top 3, né? Blame ali no 5º lugar. Witch está em 4º. Claymore ali tá disputando o 3º e o 2º lugar, porque essa obra é fantástica. Vou fazer uma previsão aqui no canal do Vitor, que eu acho que a Panini vai anunciar ainda este ano o relançamento de Claymore, só que no formato remix, que é o mesmo que está lançando Bleach agora, né? Claymore Remix vai ser anunciado ainda este ano aí, pra gente poder rever e reapreciar toda essa coletânea maravilhosa aqui. A minha não tá completa, me falta o volume 23 e 25, mas vou correr atrás até o final para mim ter essa coletânea nesse formato tanco completinho. Gosto muito, e quem conhece se apaixona na hora, né? A Claire é fantástica, Vanessa, incrível, né? Gosto muito. Aqui temos Avengers 9, né? É um mangazinho bem aquém, assim, se comparado com outros, mas tem seu valor quanto obra, né? Para quem quer se distrair, ler algo diferente, vale a pena, completinho em seus 5 volumes. Tem os Tokyo Summer of Dead, que é aquilo, né? Zumbi, gosto, então me agradou, mas sei que pode não agradar todos. Tá completo em seus 4 volumes. Esse que foi lançado pela Nova Samba, né? Do lado a gente tem Quiz Blade, uma obra muito fraca, vou nem comentar. Summer Wars, fiz uma leitura muito superficial dessa obra, né? Não me agradou, mas tem seu valor, tá? Não é de todo ruim. Tem uma pegada de game também, com o moleque que parece que participa de um jogo, ele faz a invocação dos NPCs. É legalzinho, mas eu tenho que reler isso aqui para me dar um norte melhor em relação ao que eu acho disso aqui. Já aqui do Togashi, né? A gente tem Level A, o Togashi, que é um mangaka fora da curva, né? A comédia que ele desenvolve aqui com esses alienígenas aqui é extraordinária, gente. Você ri demais, que isso aqui vale super a pena. Completinho com seus 3 volumes. E do lado Dalbre, né? Completo em 4 volumes. Um mangá que eu gosto bastante, porque tem tudo aquilo que eu gosto, né? Violência gráfica, mortes, e a pegada sobrenatural com mistério, fantástico, gosto muito. Um mangazinho que sofre bastante destaque do lado, que é Blue Dragon, Howlgrad. Por quê? Porque até o volume 3 a história tá fluindo bacaninha. No volume 4 você fala assim, ué, como assim? Já tô no final? Acabou? Muito rushado, então tira muito potencial da obra. Aqui do lado a gente tem Ataque dos Titãs. A minha não tá completa, me falta o volume 32 que está a caminho,
né? Aí quando eu chegar aqui em casa, eu leio os 3 últimos volumes e vejo o desfecho dessa história, que o pessoal fala que é tão ruim, né? Eu até hoje fugi dos spoilers de Ataque dos Titãs em relação ao final, né? Demorou ser até aqui no Brasil, mas a minha tá completinha aqui. Só falta o volume 32 chegar aí. Tem Marygrave também, que também sofre do mesmo problema daqueles mangás que eu falei, Hero Tales, Blue Dragon, que é um mangá rushado, né? Aqui tinha muito potencial essa obra aqui, que eu gosto bastante desse mundo de fantasia, RPG, né? E Marygrave tinha muito pano pra manga, pena que foi um mangá rushado, né? Jogo do Rei já é um caso um pouco mais peculiar, porque os 4 volumes aqui, que quase compilam toda a obra, né? É fantástico, muito boa, mas o volume 5 destrói quase que por completo a obra. O mangaka parece que pegou a pior ramificação que ele podia pegar para dar o desfecho da história, mas tá completinho aqui com seus 5 volumes. Do lado a gente tem uma comédia que eu gosto bastante, muito por causa da sua violência exacerbada, né, sua violência gráfica, que é Love in the Hell, um mangazinho completo em 3 volumes lançados pela JBC. Tem o Eti também bem apelativo, né, mas isso nunca me incomodou. E tá completinho aqui. E do lado um mangazinho sensacional, com a leiturinha muito boa de se fazer também, O Homem que Foge. Isso que é um one shotzinho muito bacana. Já aqui, um outro queridinho aí na coleção da galera, que é Demon Slayer. A minha tá completinha com seus 23 volumes. Não peguei o Gaiden, não vou pegar os databooks, né? Porque nunca me chamou a atenção faz conteúdos, mas a minha tá compilada aqui com seus 23 volumes. Tá saindo a 3ª temporada da animação agora, fantástica, né? E aqui uma obra que eu também gosto bastante. A animação é muito mais atrativa aos olhos, tá, do que o mangá, porque o Oni tem um traço muito peculiar. Não vou falar que o Oni tem um desenho ruim, porque ele desenha muito superior que eu, né? Eu desenho aqueles palitinhos. Ele aqui faz um traço que, se for comparado comigo, fantástico, né? Mas o diferencial dessa obra aqui, pessoal, não é a sua trama, não é a sua história, não é o traço do mangaka, é o desenvolvimento do Mob quanto pessoa, quanto protagonista. O desenvolvimento do Mob é o charme desse mangá. Ele evolui demais as suas emoções, ele cresce muito emocionalmente, esse é o charme dessa obra aqui e vale super a pena. Mas a animação vai agradar muito mais vocês, tá bom? Aqui um outro mangá, esse aqui tá no top 2, tá? Porque O Cão que Guarda as Estrelas e o outro Cão que Guarda as Estrelas são mangás que toda vez que eu pego pra ler eu choro muito, pessoal, porque eu tenho um fraco muito forte para animais. É uma grande paixão minha, animais, né? E isso aqui, gente, me faz chorar sempre. Gosto muito dessa obra, né? Então, mangás que me fazem chorar é muito apelativo, mexe muito com as minhas emoções, né? Então gosto muito e entrou fácil no meu top 2. Aqui a gente tem uma pegada do Boichi, né, que é o Dr. Stone, um mangazinho que particularmente o final eu joguei muito fraco, tá? Nossa, muito fraco o final dessa obra aqui. Todo aquele mistério construído aqui para chegar naquele desfecho ali, achei muito fraco, tá? Mas tá completo com seus 26 volumes. E aqui a gente tem uma obra do Boichi, essa exclusivamente dele, né, que é a Origin. Tem uma pegada cyberpunk, que eu gosto bastante. O traço dele é sensacional, né? Então as lutas aqui incríveis, recomendo, tá completinho com seus 10 volumes. Aqui a gente, do lado de Dr. Stone, a gente tem Wolf's Rain, completo em 2 volumes, lançado pela Panini, um magazinho bem antigo. A capa é bem bonitinha, gosto muito dessa obra. Tem uma animação e o anime, o final do anime é diferente do mangá, viu? Então recomendo que vocês apreciem as 2 obras, porque tanto o mangá quanto a animação extraordinárias. E aqui, HAL, um mangazinho, um one shotzinho bem irrelevante, nada de especial nele quanto obra, mas tá aí marcando presença na minha coleção. E aqui a gente tem The Promised Neverland, esse mangá que eu completei esse ano, agora de 2023, consegui pegar os volumes que me faltavam e li toda a obra. O final ficou, eu acho que poderia ter sido melhor desenvolvido, né? Mas eu não gostei, eu não desgostei do final, achei que ficou até que bacana, seguindo os padrões da obra, né? Mas poderia ter sido muito mais desenvolvido. E aqui, pessoal, como eu já falei para vocês, eu que consumo um conteúdo, uma violência gráfica muito forte por parte dos filmes que eu vejo, né? Perdão, horror e terror. Então eu preciso de obras que me fazem
desopilar, né? Uma válvula de escape de todo esse conteúdo violento que eu consumo. Então Furifura foi um mangazinho que, gente, que leiturinha gostosa de se fazer, viu? Muito boa essa leitura aqui. Gosto muito, gostei muito, apreciei demais a leitura desse mangá aqui. Do lado a gente também tem a Nohana, animação muito superior, muito por causa da sua questão musical. A música da anime é fantástica, mas também gosto muito do mangá, que está completo em seus 3 volumes, lançado pela JBC, né? Aqui, ó, Mema, cadê o volumezinho aqui, ó? Eu, pessoal, sempre deixo os postais e os marcadores de páginas que vêm com os mangás nos próprios mangás quando eu ensaco eles, tá vendo? Então eles sempre ficam assim, ó, os postais, os marcadores de páginas. Tá aqui a Memo Jintan, gosto muito, viu? Desse mangazinho aqui, desse anime. Aqui a gente tem Your Name, que posteriormente foi compilado em um único volume, naquele formato bigzão, né? Mas eu tenho esse primeiro formato lançado em 3 volumes pela JBC. A animação disso aqui é fantástica. E aqui a gente tem Um Litro de Lágrimas, que é muito aquém de todos que eu mostrei aqui. Muito fraquinha essa obra aqui, não me pegou. Aqui a gente já tem Tokyo Ghoul, que a primeira fase, compilada com seus 14 volumes, eu acho muito superior ao Tokyo Ghoul Re, que foi compilado em 16, né? Muito por parte dos novos elementos que foram inseridos aqui, né? E aquele final com o Kaneki virando aquela torre, aquela centopeia gigante, não me agradou, né? Tem alguns traços do Tokyo Ghoul Re que aprofundou, né, em relação à primeira fase, mas eu acho a primeira fase do Tokyo Ghoul muito superior à segunda. Mas a minha tá completinha aqui, né? Os 14 do Tokyo Ghoul e os 16 do Tokyo Ghoul Re. Aqui que o Giganto, que é do Hiroya Oko, mesmo que criou o Gantz, né? Ele tem aquela pegada nonsense que eu gosto, né? E vou pedir perdão, pessoal, tá passando um carro de propaganda aqui, mas vamos ver se funciona, né? Hiroya Oko aqui, ele inovou muito aqui, o nonsense aqui ficou muito nada a ver, não gostei, né? Aqui a gente tem The Wedding Weave, um magazinho que eu gosto, né? Um one shotzinho muito gostosinho de se ler. As obras aqui, uma coletânea, né, de histórias que eu gosto muito. E aqui, eu que gosto bastante do Great, eu que sou muito fã dele, quanto mangaka, reconheço que aqui nesse Burn Up XSW aqui, ele se queimou bastante. É uma obra muito fraquinha. Ai, perdão, pessoal. Aumentei um pouco de tom de voz por causa do carro de som. Agora eu tô tossindo. Aqui eu tenho uma figure do Ace, que eu brinco, né, que eu paguei 20 reais na época por essa figure aqui do Ace, né, a gente brinca que foi para comprar droga, eu espero que não, né, mas paguei 20 reais na época, e super bacana essa figure. Eu tenho essas duas aqui, com o Mestre Carinho e o cachorrinho que eu não lembro o nome, e aqui a gente tem Psycho Detetive Yakumo, uma coletânea que eu raramente vejo na coleção do pessoal. A minha tá completa em seus 14 volumes, eu reconheço que é uma obra bem fraquinha, né, mas eu tenho toda a coleção aqui, que tem uma pegada sobrenatural, então eu peguei por causa disso. E Dead Wonderland, eu que gosto de um conteúdo mais sangrento, aqui o pessoal luta usando o próprio sangue, né, então tinha tudo para me pegar e me fisgou fortemente, e eu compilei toda a obra aqui com seus 3 volumes, gosto muito dessa obra aqui. Aqui a gente já tem Number 6, que, se eu não me engano, é o único yaoi que eu tenho na minha coleção, né? Number 6, que foi compilado em 9 volumes pela New Pop, tem seu valor quanto obra, gosto, né? O yaoi não é tão forçado aqui, ele existe, mas não é tão aprofundado assim, então gosto bastante dessa obra. Red Garden, completa em 4 volumes, essa aqui que eu não gostei, porque eu acho que se os protagonistas masculinos que aparecem somente no último volume tivessem sido trabalhados desde o início com as protagonistas femininas, a obra teria mais valor, tá? E vou pedir desculpa novamente pela tosse, pessoal. Voz do Silêncio, um mangá que eu gosto bastante também, compilado seus 7 volumes. Depois teve aquele formato mais luxuoso, em capa dura, né? Mas eu gosto mais desse formato aqui. E essa obra aqui é fantástica, me fez chorar também, porque isso aqui a gente faz a gente entender, né? Se colocar no lugar do outro, né? Na dificuldade do outro, aceitar as diferenças e medir as consequências de nossas ações em relação à adversidade do próximo, né? Gosto muito dessa obra, vale super a pena. E Happiness também é um mangazinho que
Super recomendo, uma leiturinha super rápida de se fazer. Não é difícil completar essa coleção aqui e vai agradar muita gente, porque tem aquela pegada de vampiro, e vampiro faz sucesso no Brasil, né? Aqui um outro brinquedo chacinado pela minha filha cachorrinha. E aqui a gente tem Crimes Perfeitos, um mangá que eu gosto bastante. Nossa, gente, tô tossindo bastante, desculpa. E eu acho que esse mangá foi injustiçado, né? Porque ele é um mangá que é difícil você comprar a ideia dele, porque ele é muito episódico, né? Até o volume 4 aqui ele é muito episódico, e a história começa a alavancar mesmo somente, né? A partir do volume 5, então isso afasta um pouco o pessoal. Mas eu gostei muito dessa pegada do cara matar usando psicológico, né? Mostra como é que o cérebro humano tem poder sobre o físico, né? Sobre o nosso corpo físico. Então eu acho essa obra fantástica, e a minha tá completinha com seus 12 volumes. Aqui a gente tem Shonshu, que infelizmente a gente nunca vai ter um desfecho merecido dessa obra aqui, porque o mangaka lançou os 15 volumes, né? E depois ele parou de produzir a obra, não sabemos o porquê. É triste, porque é uma obra que eu gosto bastante, tem um traço lindo, tem toda aquela violência, a história foi muito bem trabalhada, mas nunca vamos ver um desfecho, e eu sinto muito por essa obra aqui, que, nossa, muito boa, viu? E Another dispensa comentários, né? Porque o pessoal já sabe que eu gosto de horror e terror, então isso aqui tem muito disso aqui. E Hideout, pessoal, o plot twist desse mangá aqui é fantástico. Quem achar essa obra que pega, que vai se surpreender, vale super a pena. Um dos mangás de horrores mais fantásticos que foram lançados aqui no Brasil. Aqui, mais brinquedos chacinados pela minha cachorrinha. Ela é cheia dos brinquedos, né? Aqui a gente tem Variante, um mangá lançado pela Nova Sampa, nada de extraordinário, né? E no 100, esse aqui também é uma obra que eu gosto bastante, né? Esse aqui muito porque ele mostra quanto o ser humano pode ser cruel com seu semelhante, né? A nossa espécie é uma espécie bem sádica, né? Bem cruel, e Inocen retrata bem essa crueldade humana com seu semelhante, né? Tem uma continuação, pena que a gente nunca vai poder apreciar essa obra aqui no formato físico lançado pela Panini, porque eu acho que isso aqui não vendeu, né? O que é uma pena, porque vale super a pena, até porque o traço disso aqui, o desenho desse mangá aqui é extraordinário, pessoal, fantástico. Aqui a gente tem Planet, completo em 4 volumes, gosto bastante desse mangá, muito bom. E do mesmo autor aqui de Planet, a gente tem Vinland Saga, né? Eu tenho nesse formato tanque, eu não tenho o volume 11, tô correndo atrás, é raro. Mas tô correndo atrás, e eu acho que eu tenho que pegar o volume 26. O último que eu li aqui foi o volume 25. Aqui a gente tem Evangelion de Iron Maiden, segunda edição, o 2ND, não sei como é que eles falam. Eu não tenho a coleção completa, porque me falta o volume 11 e 12, que são os mais raros. O volume 12 nem tanto, você até que encontra com relativa facilidade. Mas já o volume 11 só em coleções completas, e eu não vou comprar uma coleção completa por causa de um volume, né? Então tem esses 10 volumes aqui, é um spin-off de Evangelion. Tem uma pegada um pouco mais shoujo, né? Na vida escolar do rei, da Asuka, né? Então tem seu valor quanto obra, né? Eu gosto bastante do que é desenvolvido aqui. E aqui um outro xodozinho aqui da minha prateleira. Gosto muito dessa coletânea aqui, que é Blue Exorcist. Eu tenho todo o catálogo lançado aqui. O volume 26 chega hoje aqui em casa pela Amazon. E aí eu vou ler o 25 e o 26. Isso aqui também deveria ser relançado pela JBC, porque muitos mangás iniciais aqui são raros. E pessoal, Blue Exorcist vale a pena demais, né? A Shura aqui é minha personagem favorita de Blue Exorcist. Sei até as capas, olha que capa linda. Nossa, a Shura é fantástica quanto personagem, gosto muito dela como personagem aqui. A minha personagem favorita de Blue Exorcist é ela. Fantástica a Shura, né? Aqui temos Spy Family, uma comédia ímpar também, muito fora da curva. Dispensa comentários, e eu tô correndo atrás do volume 8, que ficou raro, né? Se eu não me engano já se tornou raro, então eu que lute. Eu peguei o volume 9 e 10, o 8 eu não consegui pegar na época, não sei nem porquê. E aí eu tô correndo atrás e tô travado no volume 7, né? Aqui, esse aqui é o último brinquedo, pessoal. Não aparece mais o brinquedo da minha cachorrinha. Outro que foi chacinado, ó. Tem que costurar tudo, ela destrói tudo,
né? Mas aqui a gente tem One Punch Man. Eu tenho que pegar os volumes 26 e 27, que se eu não me engano já foram lançados. E pessoal, olha aqui o que o sol faz com as obras com a lombada, ó. Protejam seus mangás do sol, ó. Nossa, destoa demais. Isso fica muito feio, né? E aqui foi questão de 2 dias que ficou no sol, ficou assim. Nossa, gente, muito ruim, dá dor no coração isso aí. Blue Lock. Eu fiz a assinatura disso aqui, né? Então não me preocupo em correr atrás, porque chegam aqui na minha residência, né? Então só tô esperando acumular para me sentar e apreciar toda essa obra de forma bem mais fluida, lendo um atrás do outro, né? Sem ter aqueles intervalos de lançamentos. Então tô só aguardando a chegar aqui em casa, fiz a assinatura, então só aguardo. Chainsaw Man, esse que eu não sei se eu vou dar seguimento, eu tenho os 3 volumes iniciais, mas não peguei mais nenhum outro, né? E não sei se eu darei seguimento. Aqui a gente já tem um outro xodózinho da galera, que é Jujutsu Kaisen, né? Esse aqui também bastante presente na coleção do pessoal. Tive a oportunidade de pegar as capas variantes, né? Que é a do volume 3. Essa aqui é a capa tradicional, original. Essa aqui vem o postal com a capa variante, né? Eu particularmente preferi a Nobara, né? Aqui como na capa. E aqui o Toji Fushiguro também. Não, nesse aqui eu acho que é no volume 8, né? No volume 8 a capa tradicional com Toji me agradou muito mais do que a capa variante, que seria essa aqui. Então, quando foi lançado as obras, eu optei por pegar as capas tradicionais em vez da variante, né? E eu tenho até o volume 19, tenho que pegar o volume 20 e o 21. Aqui é a obra que eu tô priorizando nesse momento, que é Pandora Hearts, porque eu não tenho o volume 4 e do 7 até o 12 eu não tenho, tô correndo atrás. Se acha com relativa facilidade, né? Então não tô tão preocupado. E assim que eu completar, eu termino de ler, porque eu tenho do 13 até o 24, que é o último volume, mas eu não tenho os volumes iniciais, né? Do 7 até o 12 e o volume 4. Assim que eu conseguir esses, eu mato essa obra aqui. Temos aqui Free Eren, que é um mangá que eu também quero dar seguimento, que eu gosto muito dessa temática aqui, do que é proposto aqui nessa obra. E também fiz a assinatura das Memórias de Vanitas, né? Então esse aqui também não fico preocupado, só espero chegar aqui em casa. O volume 1 chegou recentemente. E também fiz a assinatura de Canções da Noite, né? Então esse ainda não chegou aqui em casa, mas é uma obra que eu vou pegar todos os volumes, porque eu fiz a assinatura, então não me preocupo. E aqui o xodózinho, como eu já falei anteriormente, sou fã de horror e terror. E aqui tá o mestre dessa área, né? Junji Ito. E pessoal, Junji Ito dispensa comentários, se tornou o mangaka favorito de muitos aí. E a gente entende o porquê, né? Porque o cara é um fora da curva, né? Calafrios, Desmorphos, Tomie, os volumes 2, Frankenstein eu não tenho, as Maldições Soichi tenho que pegar. Já fiz a pré-venda do Contos Esmagadores e o outro lá também que já tem a pré-venda na Amazon pela Pipoca e Nanquim. Tenho aqui a Sala de Aula que Derreteu, que eu acho que é uma obra mais fraquinha do Junji Ito, porque Censor eu ainda julgo ser melhor do que a Sala de Aula que Derreteu, mas muitos vão falar que Censor é a obra mais fraca do Junji Ito, mas eu acho que é aqui ele se reinventando no horror dele, e eu particularmente gostei mais do que a Sala de Aula que Derreteu. Tô aguardando os outros chegarem, né, e eu quero ter todo o catálogo do Junji Ito aqui lançado no Brasil, né? Eu tenho aqui também pela Dark Side Fragmentos do Horror e Contos de Horror da Mimi, gosto bastante, né? E aqui, pessoal, por que que Junji Ito é o meu mangaka favorito, né? Assim como de vários outros aí. Porque quando eu comecei a entrar no mundo dos mangás, porque eu consumia muito quadrinhos, né? O primeiro mangá que eu comprei foi esse aqui, ó. Uzumaki, a Espiral do Horror, lançado pela Conrad. E pessoal, quando eu fui entrar nesse mundo de mangás, né, eu já era um apreciador do horror e terror, e esse layout aqui, né, ó, esse layout dessa letra aqui, a Espiral do Horror aqui, me chamou muita atenção. Então eu comprei, foi o primeiro mangá que eu comprei, e pessoal, o terror japonês, o horror japonês, né, do Oriente, se comparado com o Ocidente, ele é muito distinto. Então eu que consumia muito do horror que os americanos desenvolvem, né, que aqui o Ocidente trabalha,
Aí eu li isso aqui, eu fiquei estarrecido. Eu falei, pessoal, o que foi isso aqui que eu li? Gente, que obra, que é isso? Mexeu com a minha mente, assim, bagunçou a minha estrutura. Fiquei estarrecido mesmo lendo essa obra, que corri atrás de todos os demais volumes e completei com seus... Acho que hoje todos esses mangás aqui, todos esses volumes são raros, né? Mas esse aqui é o meu mangá favorito de toda a minha coleção. Eu falo pra minha esposa assim, amor, quando eu morrer, coloca essa coleção aqui comigo. Quero levar isso aqui no meu caixão. Gente, que isso aqui é maravilhoso. Eu tenho o Uzumaki no selo Tsuru, como eu demonstrei anteriormente, né? O formato, todo o layout do mangá desenvolvido pela Devir é fantástico, mas esse aqui tem todo um apreço especial e é o meu mangá favorito. Gente, fantástico, né? Dispensa comentários. Aqui a gente tem um outro mangaka que eu gosto bastante também de horror, que eu torço para que retorne para o Brasil, que é o Hideshi Ino, né? Com obras que foi lançado pela Zarabatana Books, que eu tenho, é o Onimbo e os Vermes do Inferno. Esse você acha fácil. Tem 2 outros mangás lançados pela Zarabatana Books que eu corro muito atrás, não desisto jamais de achar esses mangás, que é a Serpente Vermelha e o Garoto Verme. São 2 mangás super raros de se encontrar aqui no Brasil, mas estou correndo atrás. E a gente tem também Panorama do Inferno, lançado esse pela Conrad, que também é do Hideshi Ino. Aqui do lado a gente tem o Dancing Magus Bride, né, lançado pela Devir. Eu tenho 7 volumes iniciais, né? Esse aqui eu vou dar seguimento, não está dropado. A Devir lança de forma bem esporádica esse mangá, né? Então não estou priorizando ele aqui, mas eu quero sim ter esta coleção completa. Aqui temos um mangá que eu comprei recentemente, essa coletânea, se eu não me engano eu paguei R$50 nos 6 volumes aqui, de Eureka 7, né? Tem aquela pegada mecha, mas a gente sabe que todo mangá mecha, ele não se limita somente ao mecha, né? Tem toda uma questão psicológica dos personagens, então peguei porque eu tenho uma curiosidade em ler essa história aqui, e é a próxima leitura assim que eu terminar de ler Devilman. E aqui, quase finalizando, eu tenho Eden Zero, que eu não sei se vou dar seguimento, do Hiro Mashima, e Bakemonogatari, que esse que eu quero porque é do O-Great, né? A arte é do O-Great, sou muito fã dele. Mas eu sei que esse aqui eu vou penar, viu, pessoal? Porque Bakemonogatari tem muitos volumes raros, né? Mas a gente tem que priorizar algumas coisas. Mas não desistir, vou correr atrás disso aí algum dia. My Hero Academia já é aquela obra que muita gente foi perdendo a graça por ele, né? Foi afastando parte do seu público, por parte da animação, por parte da narrativa enrolada, alguns arcos muito bobos, né? Então foi afastando. Eu tenho até o volume 24 em ordem certinha, depois eu pulo pro volume 30. Quero dar seguimento para ver como é que vai ser o desfecho dessa obra aqui, mas não é uma prioridade. E aqui a gente tem Boruto, esse que está dropado por mim. Eu tenho os 9 volumes iniciais, né? Tá dropado por mim. Mas tá aqui, porque eu não vou jogar fora, não sou doido, né? Nekomajin, essa aqui é uma coletânea lançada pela Conrad de obras do Akira Toriyama. Nekomajin é o mais fraco, não gosto. Goku até faz uma aparição aqui. Sandland, que foi relançado recentemente pela Panini. Quem puder pega, porque vale demais. Koa e Kajika, também do Akira Toriyama, que eu acho que a Panini também vai lançar, porque vale super a pena. Koa, uma comédia fora da curva feita pelo mestre Akira Toriyama, e Kajika, fantástica essa obra, tá, pessoal? Quando lançar, pega. Aqui algumas outras obras que eu julgo bem mais irrelevantes, que é Amar e Ser Amado, bem fraquinho, e O Jardim das Palavras também, nada de especial, e Kill la Kill, que não me pegou, não gosto dessa obra aqui, mas eu tenho esse boxzinho aí completo em 3 volumes, lançado pela JBC. Aqui, pessoal, para finalizar, esses mangás aqui não entram na minha somatória total dos mangás que eu julgo como sendo da minha coleção, né? Porque são obras dropadas, né? Tipo, por exemplo, eu tenho Bleach até o volume 18 sequenciais certinhos. Não tenho o volume 19, que é raro, né? Então não é mistério. Aí 20, 24, 25, 26. Aí aqui a gente tem mais alguns, 30. Mas o Bleach foi dropado por mim, não vou dar seguimento. Kuroko no Basket, também não vou dar seguimento, peguei vários volumes, mas dropei. E Dragon Ball Super, que esse eu tô em dúvida, não sei se dou continuidade, se eu corro atrás dos volumes, mas provavelmente vou dropar também.
Alguns outros volumes que eu tenho repetidos e alguns outros mangás dropados, como Platinum End dropado, The Seven Deadly Sins dropado, vários volumes repetidos de Demon Slayer, todos no shrinkados ainda. Drifters, que poderia ser lançado por alguma outra editora, né, porque é do mesmo do Hellsing, vale super a pena, mas tem mais de 20 volumes no Japão, se eu não me engano. Um volume repetido de Spy Family, Blue Exorcist, One Punch Man, Chrono Cruiser, de Batman, dropadíssimo, esse aqui é horrível, né? Alguns livros infantos juvenis de terror, a da Hora do Espanto, e Seton, esse que poderia voltar pela Pipoca Nanki, já que ele é muito fã do Jiro Taniguchi, vale super a pena, né? E pessoal, eu acho que é isso, né? Eu devo ter aí um pouco mais, eu falei para vocês que eu não tenho uma coleção muito grande, devo ter um pouco mais de 1.100 volumes. Se eu for compilar, né, os mangás que eu não coloco na somatória, eu acho que passa um pouco dos 1.200. Mas, de forma geral, essa é a minha coleção. Quero agradecer novamente aí o espaço que o Vitor cedeu para nós, né? Cede para nós aí, para a gente compartilhar nossas coleções. Pessoal, curte, compartilha aí, se inscreva no canal do Vitor, que ele produz no canal um conteúdo bem diferenciado. E quero agradecer a todo mundo que ficou até aí. Valeu, fui! Então, pessoal, gostaram da coleção do Maílson? É uma coleção gigantesca, ele tem muita coisa, meu Deus. Ele tem Your Name, que eu tenho que pegar com uma membra aqui, que é a Cláudia, se ela tiver ainda, que é os 3 volumes avulsos, sem ser o volume grandão que a JBC lançou. Ele tem Blade, ele tem Fire Force completo, ele tem muita coisa que, meu Deus do céu. Boa Noite Pum Pum, que ele falou. Obviamente, é uma coleção que muita gente tem, só que é uma coleção muito pesada, a história é muito pesada, mas, meu, que coleção boa você tem. Meu Deus do céu, é muita coisa boa que ele tem muito mangá raro, tem uns mangás que eu nem sabia que existia aqui no Brasil. Então, Maílson, parabéns pela essa coleção, uma coleção incrível. Meu, eu gostei demais de ver a sua coleção, eu gostei demais de conhecer a sua coleção, tá? E isso que inspire outras pessoas a fazerem coleções também. Lembrando que a coleção dele faz muito tempo que ele tem, muito tempo. Então, tenham ciência que essas coleções grandes demoram muito tempo para vocês fazerem. Olha a minha tá grande, só que demora tempo. E a minha não chega nem perto dele, provavelmente. Então, são coleções diferentes uma da outra e não tem nenhum problema. Cada um tem a coleção que gosta, cada um tem os mangás que gosta, isso não tem nenhum problema. Mas, Maílson, muito obrigado por ter mandado sua coleção. E você, se quiser mandar sua coleção, me chame no Instagram do canal, que eu explico certinho como mandar, tá bom? Não se esqueça, o desconto da Mundos Infinitos tá aqui embaixo. Meu, eu tô zonzo com tanto mangá que eu vi nessa coleção. Meu Deus do céu, é muita coisa, gente. Eu fiquei de boca aberta. E, antes de encerrar, deixa eu falar. O cuidado que ele tem. Tem muita gente que fala, não pode pôr um saquinho, o saquinho estraga a estética do mangá. Eu quero saber de estética de mangá, eu quero que meus mangás fiquem protegidos. Esse é o intuito de colocar os mangás no saquinho. Não para ficar bonitinho na prateleira, mas muito obrigado mais uma vez. Meu, essa coleção podia ficar horas falando aqui. Meu, é cada coisa que ele tem, meu Deus do céu. Mas comenta aí o que vocês acharam, pessoal. Comenta o que vocês acharam, que ele vai estar vendo aqui nos comentários, tá? Então fala o que vocês acharam da coleção dele, que os mangás raros que ele tem muito mangá raro, muito mangá difícil de conseguir hoje em dia. Mas comentem aí, tá bom? Tá passando um dos membros para que agradeço bastante, pessoal. Muito obrigado para quem ficou até aqui. Meu agradecimento, valeu e fui!